E aí, pessoal, tudo bem? Nossa quarta aula começando, paramos ali em aspectos conceituais voltados à construção dos enunciados. Vamos finalizar esse assunto hoje falando neste encontro, nesta aula, sobre generalização e especificação. Esse é um ponto bem importante, especialmente falando na construção de enunciados, mas também no trabalho com argumentação. Essa ideia de generalização e especificação nos auxilia a trabalhar com argumento de dados. Você já vai entender isso também. Ainda nessa aula, na sequência, vamos falar um pouco do parágrafo, como você vai trabalhar a construção desse parágrafo, entendimento das partes que são fundamentais na elaboração de um bom parágrafo, um parágrafo eficiente. Vamos também desmitificar um pouco a noção de parágrafo, uma noção às vezes um pouco equivocada que a gente traz da própria aprendizagem escolar, do jeito que você aprendeu lá atrás, quando você ainda estava na escola, séries iniciais, ensino fundamental, educação básica. Pois é, aprendemos de um jeito, depois precisamos colocar em prática, especialmente em provas, em concursos. Aquela maneira ela não é tão funcional quanto você precisa que seja, e aí o resultado que você consegue, que você alcança a partir da maneira como você aprendeu, não é o suficiente para que você consiga aí, alcançar o seu objetivo, que seria a aprovação e a ocupação do cargo desejado. Então a gente vai desmitificar um pouquinho das coisas que você aprendeu ao longo da sua formação escolar aqui, enquanto falamos acerca da construção do parágrafo. Mas vamos lá, porque nós precisamos falar de um assunto que eu gosto bastante, que é a questão da generalização e da especificação na construção dos enunciados. O que exatamente é isso? Veja, quando você está escrevendo, quando você está formulando uma sentença, quanto mais específica você for, quanto mais específico, melhor dizendo, quanto mais específico for o enunciado que você produziu, melhor. Por quê? Porque nós não podemos permitir, no momento da nossa redação, que o corretor nos questione. Ah, mas como assim, Dani? Como assim o corretor nos questione? Veja, quando o corretor vai fazer a correção, quando ele pega o seu texto, vai fazer a avaliação, vai ali atribuir uma nota com relação aos critérios que o próprio edital do concurso que você vai prestar estabelece, ele vai fazendo a leitura do seu texto. Eu já mencionei a você que o bom texto é aquele texto que a gente lê uma vez só, né? Quando você faz uma leitura do texto e consegue compreender a essência do texto, quando a leitura ela flui, ela vai, as informações elas vão se amarrando, elas vão se mostrando sequenciais e sem aquela necessária, peraí, não entendi, deixa eu voltar, não, deixa eu ler de novo. O texto é efetivo, ele é considerado bom. Eu faço uma leitura e essa leitura vai e eu consigo compreender as informações e as ideias que o autor do texto está transmitindo. Quando isso acontece, o texto é bom. Se o corretor não faz questionamentos, a nota também é boa. Para o corretor não fazer questionamentos, a gente parte do seguinte pressuposto: quanto mais específico for o seu enunciado, ou seja, quanto mais completa a informação, melhor. É nesse caminho que a gente trabalha com os conceitos de generalização e especificação. Vai haver circunstâncias em que generalizar pode ser trabalhado de uma maneira satisfatória para a construção do texto, mas são circunstâncias bem pontuais, porque na grande maioria das vezes o ideal é que você seja bem específico. Cuidado para não confundir o ser específico na construção dos seus enunciados com o ser redundante, com as explicações demasiadamente longas e repetitivas, que podem inclusive ferir um princípio de coerência, que a gente vai ver mais para frente, chamado princípio da não tautologia. Então, o que acontece? Você precisa produzir enunciados que sejam completos e que não abram a possibilidade de o corretor perguntar algo do tipo: como você sabe? De onde saiu essa informação? E se fosse diferente? Então, as informações elas precisam ser as mais completas possíveis. Vamos dar uma olhadinha nisso? Olha só, quando a gente fala então de especificação, que é a grande questão a ser trabalhada na produção de enunciados eficientes, você precisa entender que quanto mais específico for o seu enunciado, ou seja, quanto mais direcionado à completude, melhor vai ser a sua avaliação, porque o corretor ele vai conseguir ter uma compreensão daquilo que você está querendo transmitir enquanto informação de uma maneira mais completa. Eu preciso me preocupar com o seguinte: eu não estou junto do meu corretor.
Eu não posso. Lembra como era na escola, que o professor te chamava e falava assim, mas escuta aqui, ô fulano, o que você quis dizer aqui, meu filho? E você fala, não, professor, aqui eu quis dizer isso. E o professor, tá, entendi. Isso não acontece quando a gente está escrevendo para um concurso. Isso não acontece quando você está fazendo uma prova, quando você está sendo avaliado nesse sentido. Então, você não tem a possibilidade de explicar para o corretor da sua redação o que você quis dizer. Você tem que deixar isso tudo muito claro. Por isso da especificação. Então, quanto mais específico for o enunciado, menores são as chances de questionamento por parte do corretor. E se o corretor não estabelece questionamentos para você, ele não vai encontrar lacunas no seu texto. Encontrar lacunas no seu texto significa perceber falhas de elaboração dos enunciados. Então, eu convenço o meu corretor da informação que eu estou trabalhando a partir do momento que eu construo enunciados que se fazem compreender. E essa compreensão, ela parte da especificação. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui no exemplo, ó. Se eu chegasse com essa proposta aí para você, vou te convencer de que a prática de esportes é prejudicial à saúde. Do jeito que eu escrevi o enunciado, eu convenço ninguém, nem o preguiçoso eu convenço. Porque a pessoa vai dizer o quê? Não é, imagina, todo mundo sabe que a prática de esportes é um exercício saudável. Quanto mais esporte eu praticar, quanto mais voltada a sair do sedentarismo, melhor a minha saúde vai ser melhor. Eu preciso me movimentar, todo mundo defende isso. Você tá louca, professora? Você tá indo na contramão da contemporaneidade. Tá, mas e se eu especificar mais o meu enunciado? Será que eu não consigo encontrar uma situação em que essa ideia, ela pode ter uma certa validade? Então, se eu especificar um pouquinho, por exemplo, se eu dissesse que a prática de esportes é prejudicial à saúde dos jovens, será que eu afunilando aqui a informação eu não consigo dar uma verdade para ela? Ah, professora, ainda não. Porque, poxa vida, você está dizendo que jovens têm que ser sedentários? Se fossem os velhos, pelo menos, porque já são pessoas idosas, que já têm uma saúde mais frágil, de repente isso faça sentido, mas os jovens que estão na flor da idade, têm tanta energia, eles precisam praticar esporte justamente para queimar essa energia. O meu filho, ele tem 5 anos e ele não para, ele chega a ser um insuportável, porque ele está o tempo todo, então não deu certo. E se eu mudasse a minha estratégia? E se eu especificasse um pouco mais? Se eu dissesse que os jovens subnutridos podem sofrer um prejuízo à sua saúde praticando esportes. Ah, agora faz um pouco mais de sentido, professora, mas e se, porque sempre tem aquele do e se esse esporte a ser praticado por esses jovens, mesmo sendo subnutridos, ou seja, mesmo tendo a sua saúde mais fragilizada, e se esse esporte fosse o xadrez? Porque a gente sabe, né, que o xadrez é um esporte, até o pôquer é um esporte. Por que o xadrez... ele é um xadrezista, professora. E será que ele vai ter prejuízo à sua saúde se ele ficar jogando o xadrez, um jogo que pressupõe estratégia, raciocínio? Acho que já não dá, né? Então, veja, houve um questionamento. Isso significa que o meu enunciado, para ele ter a sua verdade, ele não está específico o suficiente. Então, eu posso especificar mais. Eu posso dizer que a prática de esportes violentos é prejudicial à saúde dos jovens subnutridos. Ah, mas agora faz mais sentido. Ah, mas e se? Porque sempre tem alguém do e se. E se esse esporte, mesmo sendo violento, estiver sendo praticado por um jovem subnutrido, mas com a supervisão, com a orientação de um profissional? Será que se ele souber praticar esse esporte adequadamente, será que esses riscos não se minimizam? Então eu posso, como houve esse questionamento, isso significa que eu posso ainda especificar mais o meu enunciado. Eu posso dizer que a prática indiscriminada de certos esportes violentos é prejudicial à saúde dos jovens subnutridos. Então, veja que eu tinha um enunciado super aberto, super amplo, em que eu fui afunilando, pensando em questionamentos, pensando em situações muito pontuais, fui afunilando até eu conseguir alcançar uma verdade que se fez funcional, que se fez aceitável
Por quê? Porque o enunciado está mais pontual, o enunciado está específico. Então, isso é uma coisa importante que você precisa pensar na hora de escrever. Quanto mais específico for o enunciado que você está produzindo, melhor. Por quê? Porque você vai se tornar mais convincente. O texto precisa ser convincente. A gente não pode desprezar o fato de que a modalidade textual, a gente ainda vai falar sobre isso, mas a modalidade textual a ser cobrada de você no concurso, geralmente é a modalidade dissertativa, que é o tipo de texto em que você deve se posicionar, você deve apresentar opinião sobre alguma coisa. Como é que você vai se posicionar se você não consegue produzir enunciados que sejam eficientes? E a eficiência do enunciado está diretamente relacionada à sua completude. A impossibilidade de o corretor fazer questionamentos. Registra isso para você não esquecer. Cada vez que o corretor faz um questionamento, cada vez que ele pergunta, cada vez que ele questiona, cada vez que ele encontra uma brecha para perguntar, para questionar alguma coisa, ele tira a nota de você. E o que você quer? Que ele não tire absolutamente nada em relação à nota que você vai receber no seu texto. Então, produza enunciados que sejam específicos, que sejam completos. Não se esqueça deste exemplo que nós usamos aqui. Quanto mais completo, quanto mais específico for o enunciado, mais verdadeiro ele vai soar aos olhos do corretor. E se ele parece verdadeiro aos olhos do corretor, eu não tenho questionamentos. Se eu não tenho questionamentos, eu não tenho perda de pontos na construção dos enunciados. Você não vai ter prejuízo na sua avaliação em relação à coesão, em relação à coerência, em relação à construção dos enunciados que fazem parte do seu texto, ok? Então, em relação à generalização e especificação, fique bem ciente disso. Ah, mas e a generalização? Vai haver momentos, professor, em que ela é funcional? Vai sim. Quando você estiver trabalhando com argumentos de dados, por exemplo, o que são argumentos de dados? É estatística. Você tem lá uma informação importante sobre um percentual qualquer, mas você não consegue... Não é uma informação que está num texto motivador ou num texto base, um texto de referência, mas você tem certeza da informação. Só que você não consegue fazer se recordar da fonte, por exemplo. E aí você pode, nessas circunstâncias, fazer uso da generalização e isso vai te ajudar à citação dos dados. Porque você pode dizer, por exemplo, você lembra lá, vamos criar aqui um dado hipotético qualquer, que 85% dos casos de violência doméstica... a vítima foi agredida por um conhecido, tá? Ai, mas eu tenho certeza desse dado, eu tenho certeza desse percentual, mas eu não lembro quem foi que divulgou essa pesquisa. Então, você pode generalizar a informação, a fonte da informação. Você vai dizer que em 85% dos casos registrados de agressão doméstica, a vítima teve como agressor um conhecido, segundo dados recentemente divulgados pela imprensa. Aí eu generalizei e essa generalização foi favorável à minha construção. É a única situação em que a generalização vai ajudar. As generalizações, elas são prejudiciais ao discurso dissertativo. Por quê? Porque você está trabalhando com opinião, com posicionamento. Então, você não vai trabalhar, a opinião é sua, o posicionamento é seu. Quando você generaliza, quando você expande demais a informação, você pode perder o foco, perde o viés ali dissertativo, o viés da discussão. E aí as coisas podem se direcionar para o que a gente chama de senso comum. E isso não dá necessariamente uma boa nota para o seu texto, tá certo? O que mais a gente tem para observar aí? Vamos dar sequência às informações presentes lá no materialzinho, vamos voltar para ele. Então, a grande questão que envolve a construção dos enunciados e consequentemente, o escrever bem, é muito simples. Ah, professora, esse é o momento que você pode xingar a professora, né? Ah, professora, você está falando isso porque você é professora de redação. Mas existe uma simplicidade nisso mesmo e você vai concordar comigo. São 3 coisas importantes e essenciais em todo esse processo. Você precisa de conhecimento, e isso é fato. Existem pessoas que falam assim, ah, nossa, vou ter que ler, que saco, que coisa chata. Mas e como é que você vai adquirir conhecimento se não através da leitura e da informação? Quanto mais informação você tiver, melhor. E quanto mais você digerir essa informação, mais conhecimento você vai ser capaz de construir. Né? Não é assim, eu vou ouvir a notícia no rádio. Tá, mas você precisa fazer a digestão dessa notícia que você ouviu. Você precisa fazer a digestão dessa notícia que você leu. Você precisa fazer a digestão das informações que você assistiu no programa na TV. Então, a discussão, a troca, né, o estabelecimento de raciocínio em cima
da informação é que vai construir o conhecimento. Então, você precisa ter conhecimento acerca das coisas que acontecem ao seu redor, porque a grande maioria das temáticas a serem trabalhadas em provas de redação são temáticas contemporâneas, temáticas da atualidade, situações que envolvem... Opa! Situação, falei demais e engasguei. Situações que envolvem questões de relevância social. Então, você tem que ter conhecimento, você tem que ser uma pessoa informada, você tem que buscar conversar com outras pessoas sobre as questões que mais perturbam e envolvem a sociedade, tendo aquela preocupação de a conversa, a discussão não virar uma briga. Discutir não pressupõe brigar, discutir pressupõe trocar. Infelizmente, muitas pessoas hoje direcionam a ideia da discussão para uma briga. E não é isso, é uma troca em que pessoas trocam e compartilham opinião, né? Então, você tem que ter conhecimento, você precisa também conhecer a norma da língua portuguesa. Ai, por que eu tenho que conhecer gramática, professora? Porque você vai escrever e a escrita é normatizada, a gente já viu isso nas nossas aulas anteriores. A escrita é normatizada, você tem que escrever, tem que se adequar à regra. E você precisa, sobretudo, praticar. Quanto mais você pratica, melhor é a qualidade daquilo que você escreve. Você pode praticar começando de pequenas ações. A própria avaliação das aulas que você assiste aqui na prova é uma maneira de praticar a escrita. Escreva bilhetes. Para de usar o áudio do WhatsApp, manda o texto. Você já está praticando. Entra em páginas de jornais. Participe do painel do leitor, é tão legal. Comente matérias que você leu, comente comentários de outras pessoas, outros internautas que também estão ali ligadinhos e tecendo seus comentários, se fazendo cidadãos bem críticos. Faça isso. São estratégias bem funcionais que vão te ajudar na hora de produzir o texto, na hora de se posicionar. Houve um concurso bem recente de um tribunal na região Nordeste. Agora eu não me lembro qual estado, porque fugiu a informação, mas eu tenho certeza que quando eu for para minha casa, quando eu terminar de gravar essa aula, eu vou me lembrar. Cujo tema de redação era xenofobia. Poxa vida, xenofobia é um assunto que está super em evidência. Ah, mas no Brasil não existe xenofobia, professora, você que pensa. Existe em todos os lugares. Mas onde é que está em evidência a xenofobia nesse momento? Nos Estados Unidos, né? O presidente americano é acusado todos os dias de ser uma criatura xenofóbica. E, as atitudes tomadas por ele todos os dias colaboram para que o pensamento seja esse, né? No começo do ano de 2017, ele tomou uma medida anti-imigração que proíbe o acesso de imigrantes e refugiados de 7 países ao território americano. Inclusive pessoas que têm origem desses países e que residiam em território americano, se saíssem dos Estados Unidos, não poderiam voltar. Em que isso me ajuda na produção de um texto? Isso é conhecimento. Eu poderia usar essa informação em uma redação que falava de xenofobia. Então veja como é importante você saber das coisas. Precisa ter conhecimento, precisa conhecer a norma padrão e precisa também praticar. Mas agora a gente vai passar para um outro nível na nossa conversa sobre a produção textual, sobre provas discursivas. Nós vamos conversar sobre o parágrafo, porque a gente já falou sobre muitas coisas importantes, né? Falamos sobre características de correção das bancas, falamos sobre questões de ordem prática, que é bem importante, falamos sobre letra, que gera, né, uma preocupação grande da parte de quem vai fazer um concurso, falamos sobre a questão da fala e da escrita, falamos sobre a construção dos enunciados, e agora a gente vai falar do parágrafo. Perceba que nós estamos nos aproximando cada vez mais do texto, que é o grande objetivo dessas nossas aulas. Mas de nada adianta atropelar a etapa. A gente precisa ver uma coisa de cada vez, porque produzir o texto, eu gosto de fazer essa comparação. Produzir o texto é como se você estivesse subindo uma escada.
Estou subindo uma escada. É um degrau de cada vez. E quando você alcançar o último degrau, o texto que está pronto. A gente já está na metade da escada, porque agora nós vamos falar do parágrafo. E é importante desmitificar algumas coisas em relação ao parágrafo, porque você aprendeu ao longo do seu processo de formação escolar algumas coisas sobre parágrafo. Eu tenho certeza que você deve ter aprendido em algum momento da sua vida que um parágrafo tem que ter 5 linhas ou 6 linhas. Isso não é verdade. Não é verdade porque não existe um número de linhas específico e determinado e delimitado para um parágrafo. A quantidade de linhas a serem colocadas em um parágrafo vai depender da quantidade de ideias que você vai trabalhar nesse parágrafo. Aliás, ideia mesmo é uma só. Um parágrafo ele é formado a partir de uma ideia que vai ser discutida e, quando vencida, significa que está na hora de escrever um novo parágrafo. Essa é a grande questão. Então, o que a gente faz não é impor uma quantidade de linhas específica para o seu parágrafo, mas sim sugerir uma quantidade de linhas adequada a um parágrafo. Então, a gente trabalha, por exemplo, com aquelas bancas de até 30 linhas para produção de texto, como é o caso de FCC, Sebrasp, Vunesp, Fumarc, Consulplan. O que você vai fazer? Um parágrafo de 6 a 8 linhas está de bom tamanho, mas é sugestivo. Então, você tem ali a ideia, né, de que quantidade de linhas do seu parágrafo vai depender de quanto espaço você vai precisar para defender a ideia que você está trabalhando naquele parágrafo. Ideia vencida, parágrafo novo. Mas vamos dar uma olhada no que a gente tem ali de informação sobre o parágrafo, já que a gente já desconstruiu esse conceito equivocado da quantidade de linhas. Vamos lá? Então, em relação ao parágrafo, a gente começa por um conceito bem legal do Otton Garcia. Gosto desse conceito porque ele me faz, ele se centra, né, em duas ideias principais bem importantes para o trabalho com a construção do parágrafo, que é a ideia da unidade e do sentido. Por que essas duas palavras são importantes? Porque o parágrafo trabalha uma única ideia, tá? Então, tem unidade. E o parágrafo precisa, evidentemente, fazer sentido. Você não vai jogar frases aleatórias, ali pronto, está construído o meu parágrafo. Não é assim que funciona. Né? Mesmo porque, se você fizer isso, seu texto não vai fazer sentido, e se ele não faz sentido, você vai ser mal avaliado. Não é isso que você quer. Então, segundo Otton Garcia, o parágrafo é uma unidade de composição constituída por um ou mais de um período, em que se desenvolve determinada ideia central ou nuclear, a que se agregam outras secundárias, intimamente relacionadas pelo sentido e, logicamente, decorrentes dela. Então, o que ele está dizendo que o parágrafo é? Duas palavras bem importantes. Uma unidade que faz sentido. Isso é essencial. Então, o parágrafo é uma unidade, é uma única ideia. Anota isso para você não esquecer. Em um parágrafo, você aborda uma ideia central e discute essa ideia. Quando você tem uma outra ideia para discutir no parágrafo, você faz um parágrafo novo. É assim que funciona. Quantos parágrafos eu vou fazer no meu texto? Depende de quantas ideias você quer discutir nesse texto. Geralmente, textos de até 30 linhas são formados a partir de 4, 5 parágrafos. Mas nada impede que você faça 3 parágrafos. Em um texto de 30 linhas eu posso fazer 2 parágrafos? Eu acho que é muita linha, é pouco parágrafo para um texto tão grande. Então, você trabalhe com as sugestões que estão sendo oferecidas aqui. Mas não se esquece da definição de parágrafo. É isso que vai nortear todo o teu trabalho de construção do texto. Esse conceito, ele determina o que a gente chama de parágrafo padrão. Professora, o que eu vou fazer no meu concurso é um parágrafo padrão? É. O que a gente faz nos textos que são exigidos nas provas são sempre parágrafos padrão, tá? O que você vai fazer no seu concurso, independente de que concurso seja. Eu vou fazer um concurso de nível médio. É um parágrafo padrão. Eu vou fazer um concurso de nível superior. É um parágrafo padrão.
Normalmente a gente divide, né? O nível médio é técnico, o nível superior é analista. É parágrafo padrão, do mesmo jeito. E esse parágrafo padrão, ele tem uma estrutura delimitada. E a gente vai sempre seguir essa estrutura. Como é que é a estrutura do parágrafo padrão? Professor, vai ser sempre a mesma? Sim, vai ser sempre a mesma. Se eu dominar a estrutura do parágrafo padrão, eu domino a construção do parágrafo? Depende. Em teoria, sim. Mas o que é o mais importante nesse processo todo de trabalho com o texto? A teoria? Não, né? A prática. Eu posso saber tudo da teoria e chegar na hora de fazer ficar uma porcaria. Então, você precisa praticar. Você tem que conhecer o aspecto teórico? Lógico que sim. Mas se você não fizer a prática, de nada isso tudo que a gente está conversando aqui vai adiantar. Então, precisa praticar. Todo parágrafo, ele tem na sua estrutura uma introdução ou tópico frasal. Você já deve ter ouvido falar disso, já deve ter ouvido falar de tópico frasal. O que é o tópico frasal? O tópico frasal geralmente são frases mais curtinhas, que aparecem já de início, né, no comecinho do texto, que tem como finalidade apresentar para a gente o objetivo do parágrafo. O que esse parágrafo quer? O tópico frasal apresenta isso para nós, tá? Esse tópico frasal, ele é bem importante para o parágrafo, porque é ele que vai dar condições de o parágrafo se expandir. Porque a justificativa ao tópico frasal, a expansão desse tópico frasal, é que dá continuidade ao parágrafo. Então, ele define o objetivo do meu parágrafo. Na sequência, um parágrafo se constrói com as ideias secundárias que fazem parte do seu desenvolvimento. Então, o parágrafo começa lá com o tópico frasal e, na sequência, eu tenho as ideias secundárias que fazem parte do desenvolvimento do parágrafo. Essas ideias secundárias precisam necessariamente fundamentar o tópico frasal. Então, eu tenho um tópico frasal e esse tópico frasal precisa se expandir. Como é que essa expansão é feita? Com as ideias secundárias. Aí essas ideias de fundamentação do tópico frasal são trabalhadas e são acrescentadas aí no parágrafo. O parágrafo vai ficando mais extenso, vai ficando mais longo. Se o parágrafo fica maior, eu posso fazer uma conclusão. Se o parágrafo é curtinho, não há necessidade de ter conclusão. Como é que é a conclusão do parágrafo? Vai necessariamente fazer a retomada da ideia principal discutida nesse parágrafo, tá? E sempre vai estabelecer uma relação de sentido com as informações que foram apresentadas anteriormente. Então, um parágrafo, ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. E nesse momento você pode estar se perguntando assim, tá, mas isso aí é um texto. E aí eu vou dizer para você exatamente. Um texto também tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Um parágrafo também tem. Então eu posso olhar para o parágrafo como se ele fosse um mini texto? Pode. Pode sim. Olha para o parágrafo como se ele fosse um texto em miniatura. Um parágrafo, um pequeno texto. Uma redação, um texto, são pequenos textos que se unificam e estabelecem entre si, entre as partes que o formam, relações adequadas de sentido. Então, o parágrafo ele tem a mesma estrutura que o próprio texto. E isso é importante que você saiba, ok? Então, a conclusão ela só vai aparecer no caso daqueles textos que são mais extensos, que são mais longos. O parágrafo dissertativo, que é o tipo de parágrafo que você vai ter que produzir, afinal de contas, o gênero textual a ser contemplado na prova, né, ou nas provas, são, na sua grande maioria, gênero dissertativo. Ele tem algumas características bem pontuais, mas isso a gente deixa para a nossa próxima aula. Nosso tempo passa muito rápido, nosso tempo acabou. Então, finalizamos aqui a nossa aula número 4. Na aula 5, nosso próximo encontro, a gente parte do parágrafo dissertativo e já vai trabalhar
a construção do texto. Então, espero que essas informações tenham sido bastante úteis para vocês, estejam realmente ajudando. E na próxima aula a gente parte ali do parágrafo dissertativo, já vai começar a trabalhar com o texto, tá certo? Um beijo grande para você, bom estudo, até a nossa próxima aula.